um crime subnotificado e que tem aí aumentado assustadoramente, viu? São crimes subnotificados. Eu estou falando dos roubos às farmácias. Esse crescimento, gente, se deve à busca pelas canetas emagrecedoras, uma medicação cara e que é facilmente vendida pelos criminosos no mercado paralelo. Em Salvador, são diários os registros de roubos das canetas injetáveis. A segurança é a própria sorte. Esse é o lema de funcionários e donos de farmácias que passaram a ser ameaçados por bandidos. E tudo começou quando as farmácias iniciaram as vendas de canetas emagrecedoras. Elas são o alvo preferido de bandidos nos últimos tempos. Somente ontem, 3 foram assaltadas. Uma na Avenida Vasco da Gama, outra na Avenida Dom João VI em Brotas e a terceira no Costa Azul. Algumas redes já apelaram para a segurança privada, mas continuam à mercê da criminalidade. No balcão, medidas são tomadas para evitar prejuízo. Aqui na drogaria a gente busca realmente soluções que são mais eficazes, como ver primeiramente a prescrição, consultar valores em sistema, conversar com o cliente se o cliente quer, para depois realmente pegar o produto e apresentar esse produto ao cliente. Claramente, esses cuidados ajudam, mas não solucionam o problema. Deveríamos ter criado um protocolo de segurança específico para medicamentos de alto valor. Não é possível que produtos que custam entre R$ 800 e R$ 1.200 fiquem expostos como qualquer outro medicamento. Esses produtos deveriam ter, desde o início, armazenamento diferenciado, com cofres ou compartilhamentos blindados, não geladeiras com cadeados improvisados. É esse alto preço das canetas que atrai os bandidos. Depois de roubadas, elas são vendidas por um preço muito mais barato. Mas nesta semana foi lançada a primeira caneta emagrecedora produzida aqui no Brasil e ela já está nas farmácias. A opção nacional promete ser até 3 vezes mais barata que as concorrentes importadas. Mesmo com essa nova opção, funcionários e donos de farmácia não esperam de imediato uma queda no número de roubos. Claro que vão ter opções mais baratas, mas as que chegaram primeiro realmente já têm um resultado mais comprovado. Não que as outras não tenham, mas por já serem mais populares, acredito que a procura vai continuar sendo grande. Como as canetas ainda são bastante cobiçadas, é preciso pensar em estratégias para evitar prejuízos maiores. Deveríamos ter atacado a raiz do problema, o mercado paralelo. Não adianta prender quem rouba se não combatermos quem compra. Esses medicamentos roubados estão sendo vendidos em grupo de WhatsApp, bancas de bairro, clínicas estéticas. Onde está a fiscalização? Pois eu preciso primeiro fazer um alerta aqui, né, sobre a importância de só tomar medicamentos aí com a prescrição médica. É muito importante. A segunda coisa é o seguinte, eu acho que uma boa ideia, viu, Dadá, viu, Galinho, seria que esses medicamentos fossem aplicados apenas por médicos. Por exemplo, se eu estou fazendo consumo, se eu preciso desse tipo de medicamento, eu vou até o meu médico, até uma unidade médica, faço então lá a minha consulta e nesse momento o médico ele aplica o medicamento, no caso em mim, né? Porque aí a gente evitaria esse tipo de crime, mas seria uma demanda que seria, mais uma demanda no caso, que seria gerada aí para as unidades de saúde. O especialista até falou sobre a possibilidade de colocar, armazenar em cofres, mas se fosse assim, a gente não teria o registro de assaltos a loterias, né? A casas lotéricas. Agora, a gente percebe, pelo menos nessa imagem aqui, que esses medicamentos têm sido alvos constantes aí de criminosos, que as pessoas estão fazendo, inclusive, o transporte de forma ilegal, né? Tanto a entrada quanto a saída aqui do nosso país. É um medicamento bastante caro, virou uma febre, literalmente, porque o que as redes sociais, inclusive, pregam aí é essa busca, essa coisa do culto ao corpo perfeito. Então, tem muita gente nessa corrida contra o tempo e contra a própria saúde para poder, então, utilizar medicamentos como esse aí, ficar no shape, como a galera diz. E o pessoal usa isso aí, sem nenhuma prescrição médica, na maioria das vezes, porque o que está acontecendo? Basta ter dinheiro para poder comprar. Muitas das vezes, como a gente está vendo nessa imagem aqui, o medicamento é armazenado em uma temperatura que não é a ideal. Aqui o medicamento está tendo contato, então, com esse traficante ou com essa mula de medicamentos aqui. O corpo tem uma temperatura que não é a temperatura, por exemplo, ideal para esse tipo de medicamento. E aí você vai lá, acaba comprando uma canetinha dessa e não sabe das consequências que pode gerar aí em você. E também tem a questão de tipo, você faz um investimento caríssimo e não tem nenhum efeito no seu corpo, tá bom?